Bom dia, começa agora o programa que deixa todo mundo grudadinho na TV. Bom dia, André. Bom dia a você em casa. Não é à toa que o programa chama-se Curtir e Compartilhar. É isso aí, Yara. Vamos ao nosso tema especial de hoje? Considerado o quinto maior problema de saúde pública do mundo, a depressão atinge cerca de 121 milhões de pessoas de todos os sexos e em todas as faixas etárias, inclusive crianças pequenas. Desse total, menos de 25% têm acesso a tratamentos efetivos com antidepressivos. A depressão é prejudicialmente confundida preconceituosamente com preguiça, falta de fé, pessimismo, entre outros. Alguns sintomas: queda nos níveis de serotonina e dopamina no cérebro, ansiedade, pessimismo, falta de energia para atividades cotidianas, diminuição do desejo sexual, fadiga, irritabilidade, entre outros. A doença também pode desencadear distúrbios do sono e de hepatite, perda da memória, dores de cabeça e, nos casos mais graves, até pensamentos suicidas. Pessoas famosas que tiveram depressão: Beethoven, Abraham Lincoln, Santos Dumont. Veja a entrevista especial com o repórter amigo Marcos Salles. Olá, amigos! Conduziremos o programa Curtir e Compartilhar com muita alegria para todos vocês que sempre nos acompanham com muita fidelidade. E hoje, nos nossos estúdios aqui na Ivo do Prado, do SENAC, temos a presença do psicólogo, mestre pela Universidade Federal de Sergipe, Otton Neto. Otton, vamos iniciar com a pergunta que consideramos mais básica. Como se inicia um processo depressivo? Primeiramente, bom dia. É uma satisfação, né, poder participar do programa Curtir e Compartilhar. Né, e sobre a sua pergunta, a primeira pergunta, eu realmente considero ela muito básica, primordial, né, saber como um processo depressivo pode se iniciar. Né. Nós aqui da psicologia, junto com o pessoal da medicina, da psiquiatria, a gente pode afirmar que não existe um modelo, um fenômeno padrão que a gente possa dizer, a partir do acontecimento deste modelo, é que um processo depressivo vai iniciar. Né? A depressão, para o pessoal leigo que está nos assistindo, você pode entender como uma doença, como uma tristeza profunda. Porque a tristeza, ela acontece todos os dias. A gente vive tendo momentos de felicidade e momentos de tristeza, isso é normal. A depressão, ela se manifesta quando você percebe que aquela pessoa ela está passando por aquela tristeza já por um tempo muito prolongado. Entende? E aí você, com relação à sua pergunta, né, a gente tem que observar quando aquela pessoa deveria já teoricamente ter parado de ter aquele acesso de tristeza profunda. Né? Mas um fenômeno em si, especificamente, não existe. Existe uma idade específica para que alguém desenvolva depressão? Essa é uma boa pergunta também, e que causa muita curiosidade. Né? A depressão é um tema muito que ele hoje está na vida da sociedade. Né? É muito comum a gente ouvir a palavra depressão. Né? E esse é um fenômeno muito social. Né? Quando se começou a estudar a depressão, ela era predominantemente, né, de ocorrência em mulheres. Mas à medida que o mundo foi mudando, nós estamos em constante mudança, a gente tem já percebido o fenômeno da depressão em crianças. Né? Porque as nossas crianças, por exemplo, hoje, elas já têm desejos e vontades que não deveriam ser delas naquela idade, mas que já são passadas e que o não cumprimento daqueles desejos causa uma frustração de um tamanho tão grande que a tristeza, para se tornar uma depressão, ela tem sido cada vez mais comum. Então a gente não tem mais como dizer se a depressão ela acontece a partir de uma idade X, né? Sendo que já encontramos crianças, né? É muito comum nos consultórios de psicologia, na clínica, encontrar crianças com quadros de depressão, sim. Avançado. Avançado às vezes, mas só você imaginar, Marco, a situação de que as crianças de hoje em dia sofrem de depressão.
quando a gente entende que o mundo infantil é um mundo perfeito. É um mundo em que o mundo não é mau, né? E você conseguir pensar que hoje já existem crianças que sofrem de um mal tão devastador, né, que é a depressão, isso é muito preocupante. Nós vamos agora atender o internauta que nos aborda através do nosso e-mail curtircompartilhar@hotmail.com. E ele faz a seguinte pergunta: como detectar se temos alguém depressivo em nosso convívio e o que fazer? Bom, Pedro Henrique, com relação à sua pergunta, eu já queria me adiantar e dizer para você que não tente fazer isso sozinho, por conta própria. Por quê? A banalização do termo depressão, ela já aconteceu na nossa sociedade. Vocês devem ouvir, nós ouvimos o tempo inteiro, talvez todos os dias, né, nos jornais, na TV, em casa, né, a palavra depressão. E a gente acaba tomando conta desse termo. Tá? O que é que eu sugiro para você e para as pessoas que estão assistindo esse programa é que busquem ajuda especializada. Se você desconfia por qualquer razão que alguém próximo a você, ou até você mesmo, né, está sofrendo de depressão, mantenha esse suposto diagnóstico com você mesmo e procure essa ajuda. Porque a pessoa especializada que vai poder dizer com propriedade que aquela pessoa está portando depressão vai ser um psicólogo ou um psiquiatra. Tá? Se você não tiver acesso fácil a nenhum desses dois profissionais, um profissional da área de saúde vai conseguir encontrar esse profissional e vai conseguir te ajudar a encontrá-los para poder para poder informar, né, com propriedade se a pessoa tem a depressão ou não. Tá? E, se eu não me engano, a pergunta também é se ele... O que fazer? Né? Depois que você entrou em contato com um profissional e esse profissional detectou que a pessoa está com algum grau de depressão, você, enquanto familiar, enquanto amigo próximo, é fundamental que você tenha o entendimento de que aquela pessoa está passando por uma fase que não é muito comum na vida dela. Então você vai se deparar com uma pessoa sem muita vontade de fazer nada, com um sono muitas vezes excessivo, um transtorno, uma mudança de humor, uma variação muito grande, né? Você encontrar a pessoa em um turno do seu dia, ela está com humor bom ou ruim, e no mesmo dia, no outro turno, essa pessoa está com um humor completamente diferente. Tá? E o que é fundamental quando as pessoas próximas sabem que alguém tem a depressão é a paciência e a boa vontade. Se você não tiver naquele momento com a cabeça tranquila para suportar isso, né, a sugestão é que você afaste ou que você traga alguma pessoa para poder lhe auxiliar nesse sentido. Porque a depressão ela não é é difícil de ser entendida por quem não sofre, tá? Mas é algo que a gente considera, se eu não me engano, depois do câncer, é o mal do século. Nós vamos agora acompanhar a entrevista que a Yara Nascimento fez no dia de ontem com o professor Gouveia, exatamente no seu estabelecimento de ensino. Olá, Marcos Salles. Nós do programa Curtir e Compartilhar queremos agradecer a todos pela valiosa audiência e por sempre estar nos acompanhando. Hoje estamos no local de trabalho do professor José Gouveia, que nos dará sua importante opinião sobre o tema de hoje, como já foi dito, depressão. Boa tarde, professor. Na sua opinião, condição financeira abastada é ponto de salvação para não se ter essa doença? Eu considero que uma vida de muita carreira, uma vida de muita busca, com o objetivo de juntar e acumular cada vez mais, em vez de ser salvação, na minha compreensão, é motivo inclusive de depressão. Na realidade, na minha concepção, nem é a pobreza, nem é a riqueza quem gera a depressão. A maneira como a gente se relaciona com a riqueza, com o bem, com o dinheiro, com a falta desses bens, como a gente se relaciona é que pode trazer ou não a depressão. Família estruturada, religião, amigos, ajudam a pessoa a retomar o caminho da felicidade, do querer viver? Eu vou aproveitar para partilhar com vocês que estão me ouvindo uma experiência que eu tive. Foi o caso de uma
uma função a qual eu fui convidado a exercer no Banco do Brasil. Eu era apenas um caixa e fui solicitado a exercer o cargo de gerente adjunto. Me prometeram que por uns 15 dias para substituir um colega que tinha se aposentado e um outro estaria chegando nesse período. Ele só veio aparecer depois de 6 meses e eu não me sentia em condições de exercer aquele cargo. Esse não ter condições pesou muito sobre mim e eu terminei entrando num processo de estafa que me veio com a depressão. Aí foi realmente terrível e eu posso dizer que hoje eu consegui escapar muito bem dessa em função da minha família bem estruturada. A minha esposa, constantemente eu digo que ela é uma rainha porque gosta de servir e foi essa prestação de serviço me pegando pela mão, me ajudando a sair quando eu não queria sair de casa, me ajudando a sorrir quando eu não queria rir de jeito nenhum, me ajudando a receber um amigo de vez em quando, na medida do possível, num tempo controlado, porque tudo cansa, me levando de vez em quando para uma caminhadazinha pequena, quando eu dizia estou cansado, ela me trazia de volta, rezando comigo, nós, na nossa fé, levando para a igreja, participando das missas que sempre foram motivos de alegria para mim, e eu não queria mais sair de casa, mas eu levava no meio da celebração. Se eu dissesse eu estou cansado, ela me trazia de volta para casa e aos poucos, como se fosse uma criançona, ela foi me levando de volta à vida. Hoje eu agradeço muito a fé em Deus, eu agradeço muito a esposa que eu tive. Os filhos ainda eram crianças, estavam juntos, mas não tinham uma consciência melhor da situação. Mas assim, a família reunida, o gosto de saber que tinha meus filhos ali por perto e a esposa juntinho, me ajudaram muito. Abaixo de Deus, a minha família me ajudou a sair da depressão. Que conselho poderia presentear aos que estão acometidos de depressão e aos seus familiares como corresponsáveis para ajudar na volta por cima? A todos que estão me ouvindo e me assistindo, eu gostaria de dizer que não sou médico, na realidade é apenas uma pessoa que teve uma experiência de um tempo de depressão, que antes que ela apareça, o ideal realmente é que a gente tenha sempre arrumada, bem amada, a nossa família, os nossos relacionamentos muito firmes. Isso tudo vai evitar, inclusive, a depressão. Mas alguém que esteja vivendo o processo, não cale a boca. Peça socorro ao amigo, à pessoa da maior confiança, se for o caso uma esposa, um pai, um irmão, uma mãe, o colega da confiança, alguém a quem você possa entregar um pouco da sua vida, partilhar. Esse socorro é da maior importância, é de fundamental importância, porque sozinho a gente não consegue resolver. Os médicos passam os remédios, na depressão a gente não quer tomar os remédios, tem medo de um remédio controlado, a gente tem o receio de ficar viciado nesses remédios para poder fazer dormir. E o apoio de quem está junto da gente é pedir socorro, é pedir ajuda, é abrir a boca e não ficar calado, porque nessa a gente pode realmente morrer sozinho. A vida tem que prevalecer. Realmente a família estruturada é parte importantíssima neste momento de depressão. Ouvimos isso do nosso entrevistado, o Gouveia, e realmente constatamos que é muito importante que a família esteja partilhando, inclusive, como ouvimos também do psicólogo, de que você não fique apenas para si, mas divida com alguém, partilhe essa dificuldade. Nós vamos agora para mais uma pergunta. Quais os principais tratamentos? Uma pessoa que já tem o diagnóstico da depressão, ela, se só passou pelo psicólogo, ela vai ser atendida de forma clínica, né? A gente chama isso de psicoterapia, tá? E essa psicoterapia vai ser um trabalho feito aí durante alguns meses, talvez alguns anos, né? Mas o ideal mesmo é que esse trabalho, esse tratamento, ele seja feito com um mix de atenção, que a gente chama de atenção multidisciplinar, né? Que você tem aí o próprio psicólogo, talvez um terapeuta ocupacional, mas junto com o psicólogo, principalmente o psiquiatra, porque a psiquiatria vai entrar no tratamento da depressão com a parte medicamentosa, porque a depressão muitas vezes nada mais é do que uma baixa de hormônios no nosso cérebro, né? E os medicamentos que serão aplicados nessa pessoa, ele vai tentar equalizar, né, essa defasagem nos neurônios, nos hormônios nos neurônios, mas só o tratamento psiquiátrico ele não vai resolver. Por quê?
Se o fenômeno que causou aquela tristeza profunda, como eu disse para você mais cedo, não for tratado, não for analisado pela pessoa que está portando a depressão naquele momento, o remédio ele só vai tratar a consequência. O remédio não tem capacidade de tratar o que está causando. Essa causa é muito melhor trabalhada via psicoterapia. Então, a junção, para você que está assistindo em casa, da melhor forma de tratamento para a depressão é o tratamento psiquiátrico atrelado ao tratamento psicoterápico. Muito bem. Tá? Ok. Estivemos com o mestre em psicologia, Otton Neto, aqui no programa Curtir e Compartilhar, que nos enriqueceu com seus esclarecimentos e experiência mediante um tema tão moderno que acomete tantas famílias no nosso Sergipe e no nosso Brasil. Queremos aqui agradecer a sua presença e a sua participação, Otton Neto. Eu que agradeço. Tá? É um programa, como eu falei no início, participar ter a oportunidade de participar de um programa tão importante quanto esse, né? E fico à disposição para qualquer esclarecimento que vocês precisem futuramente. Ok. Voltamos com você, André Iara, Estúdio 1 do Senac. O nosso programa de hoje está muito legal. Vamos agora ao quadro Inclusão e Debate com o nosso repórter Aleanderson Oliveira. Bom dia, está começando mais um quadro Inclusão em Debate. No programa de hoje estaremos entrevistando a diretora da Divisão de Educação Especial do Estado de Sergipe, Maria Aparecida Nazário. Bom dia, Maria Aparecida. Bom dia, Leanderson. É um prazer estar aqui com vocês. Falar de inclusão é sempre muito prazeroso. Maria Aparecida, quantas pessoas com deficiência hoje o Estado de Sergipe atende na educação especial? A matrícula de pessoas com deficiência na rede, ela tem aumentado significativamente. Nós temos observado um aumento significativo de matrícula desde o ano de 2006. Em 2006 nós tínhamos uma matrícula de 824 alunos e hoje nós estamos, matrícula censo de 2012, 1.924 alunos. Então, houve um aumento bastante significativo do ponto de vista de matrícula na rede oficial, porque a gente sabe que muitos alunos frequentavam já as escolas, mas isso não era registrado. Hoje não, a mídia tem contribuído muito para que isso venha acontecer. Como está sendo a inclusão das pessoas com deficiência no ensino regular no Estado de Sergipe? Desde a creche, a criança já tem que estar matriculada na rede regular. Então, não podemos pensar hoje numa criança, numa instituição com 3, 4 anos, 5 anos de idade. Então, a matrícula deve ser automática, da mesma forma como se matricula qualquer pessoa dita normal, sem nenhuma especificidade. Então, a mãe, o responsável, deve procurar a rede de ensino e matricular sua criança, sem nenhum problema. Aparecida, como estão os avanços na área da acessibilidade no nosso estado? A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, Leandro, ela data de 2008. De lá para cá, muito tem sido feito em termos de país, não só do Sergipe, mas de país, para melhorar a condição de acesso, permanência e sucesso dessas pessoas na rede regular de ensino. Então, primeira coisa, pensar na questão do transporte. Hoje, a acessibilidade nos transportes é imprescindível, a disponibilidade de transporte pelos sistemas de ensino para a pessoa com deficiência é um direito legal e uma necessidade básica para que eles possam estar chegando à escola. Aqui no estado, a gente tem já está contando com ônibus acessíveis, ônibus com elevadores, que vai facilitar e muito, principalmente o acesso aos cadeirantes. A gente não pode também pensar na estrutura da escola. Nossas escolas anteriormente, elas não foram pensadas para receber um aluno com deficiência, um aluno com limitação física, um aluno cego, um aluno surdo. Então, tudo isso tem sido pensado. Na rede estadual, nós recentemente contamos já com a reforma de 85 escolas, reforma e adequação. Essas reformas têm contemplado a questão da acessibilidade, a questão do piso direcional,
do piso tátil, do banheiro, né, do alargamento de porta. Então, todas essas questões estão sendo pensadas pelo projeto básico que foi construído na Secretaria de Educação, com o objetivo de atender a todas as pessoas e não apenas as pessoas com deficiência, né? E não deixando de pensar que as pessoas com deficiência, quando se pensa em acessibilidade, pensa-se logo nelas, mas qualquer um de nós está sujeito, em um determinado momento de nossas vidas, né, passar por uma fase de cadeira, né, de limitação que requer um espaço acessível. A gente também não pode deixar de pensar na acessibilidade na comunicação, que você sabe muito bem que é imprescindível o sistema de comunicação que atenda a todo tipo, né, de especificidade do aluno. Então, no momento nós estamos trabalhando com um curso intensivo de Braille, de 120 horas, para professores de sala de recursos, um curso de Libras de 160 horas. Esses cursos estão sendo dirigidos para professores de sala de recursos, não só da rede estadual, mas também das redes municipais de ensino, né? Nós temos um projeto também, Tecendo Saberes, que é um projeto que busca oferecer aos professores que entram, né, começam a trabalhar na sala de recurso, um referencial teórico e prático para que eles possam iniciar esse trabalho de forma mais efetiva. Não podemos deixar de pensar também nos recursos pedagógicos, né? Daí a gente vai pensar em quê? Nos jogos, né? Nos softwares de comunicação, nas lupas, né? Vários outros equipamentos, recursos de acessibilidade que estão sendo adquiridos por meio da Secretaria de Educação, para que isso possa trazer um retorno positivo para os alunos com deficiência. Agora, se a gente pensa só do ponto de vista da acessibilidade arquitetônica, transporte e comunicação, a gente não tem como avançar muito se nós não pensamos na estruturação dos currículos, né, na reestruturação dos currículos, na adequação curricular, nos instrumentos legais que funcionam dentro da escola, no projeto político-pedagógico da escola, que eles têm que ser revistos. Então, é todo um instrumental, todo um referencial teórico e prático que tem que ser evidenciado para que as pessoas possam estar recebendo um atendimento educacional decente. Agora, do ponto de vista da acessibilidade, o que mais nos chama a atenção é a questão da acessibilidade atitudinal, que a gente vai mexer com o que há de mais subjetivo nas pessoas, né? Que são aqueles preconceitos, aquelas informações, né, distorcidas que a gente recebe ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Isso culturalmente foi fomentado e hoje as pessoas, infelizmente, têm dificuldade de entender que uma pessoa cega, uma pessoa surda, um cadeirante tem condição de chegar até uma universidade, né? E isso a gente só trabalha mesmo com sensibilização, com conscientização, com palestras, com seminários. Aparecida, muito obrigado pela sua participação no nosso quadro de hoje, trazendo as notícias sobre a educação especial no nosso estado. Nós que agradecemos, a Secretaria de Estado de Educação agradece o convite e parabeniza pela brilhante iniciativa desse programa, desse espaço de comunicação, né? E faz um apelo às famílias que tragam os alunos com deficiência para a escola. É um direito que assiste a todos, a educação é para todos e não apenas para quem atende a um padrão específico de pessoas. Lembrando a vocês que estão nos assistindo, no estado de Sergipe nós temos cerca de 518 mil pessoas com deficiência. Até o nosso próximo programa. Infelizmente, estamos finalizando o nosso programa. É mesmo, ficamos por aqui, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, pessoal!